Olá, tudo bem? Eu sou o Josué Gonçalves e é sempre muito bom chegar até você para juntos nós refletirmos sobre família, casamento, relacionamento. Isso é muito importante. Eu estou muito feliz com o engajamento de milhares de pessoas que estão me acompanhando aqui nas dicas anti-divórcio. Afinal de contas, no plano original de Deus não constava o divórcio. No plano original de Deus não constava o divórcio. Bom, qual vai ser o nosso bate-papo de hoje? Você já ouviu aquela expressão de quem não se comunica se trumbica? Eu acho que era o Chacrinha que falava, não é, o Wagner? Eu acho que era o Chacrinha que falava que quem não se comunica se trumbica. Bom, a comunicação realmente é uma das chaves que determinam o sucesso de um casamento. Eu vou repetir uma frase aqui que eu já disse várias vezes. Olha, o divórcio é precedido com a morte do diálogo. O divórcio é precedido com a morte do diálogo. Eu quero pedir uma coisa para você. Não sei se você pode me ajudar. Grava esta mensagem e envia para o maior número possível de casais que você puder. Eu penso que o que eu vou falar aqui hoje é decisivo, é determinante, é fundamental. Se o marido, a esposa, o pai, a mãe, o casal, a família levar a sério o que eu vou falar aqui hoje, com certeza estaremos evitando uma série de problemas no relacionamento. Olha o que a Bíblia diz, olha, Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Preste atenção, você que está me assistindo aí, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Você já parou para pensar que tudo na vida gira em torno do nosso sistema de comunicação? Tudo na vida gira em torno do nosso sistema de comunicação. Eu ouvi falar de um casal que estava casado há 50 anos. Presta atenção, hein? Esse casal estava casado há 50 anos. Não é todo dia que você encontra um casal que está celebrando 50 anos de vida conjugal. Então, um jornalista quis entrevistar esse marido e essa esposa. O jornalista marcou um café na casa dos dois. Na hora do café, então, o jornalista perguntou para ele: e aí, conta para mim, qual é o segredo de uma vida conjugal de 50 anos? Qual é o segredo? Aí ele pegou o pão, sabe aquela bengala, aquele pão? Mostrou a ponta do pão crocante. Ele disse: a parte que eu mais gosto desse pão é essa ponta aqui crocante. Há 50 anos eu corto essa ponta e dou o bico do pão para ela. É a parte que eu mais gosto, crocante, eu dou para ela. Romântico, não é? Que marido romântico. Aí então o jornalista se virou para ela e disse assim: e a senhora, conta para mim, qual é o segredo de 50 anos de vida conjugal? Sabe o que ela respondeu? Sabe essa parte do pão que ele está falando aí? Essa parte crocante, esse bico do pão crocante, faz 50 anos que eu estou comendo isso, apesar de ser a parte que eu mais detesto do pão. É a parte que eu mais detesto do pão, é esse bico crocante. Mas eu estou comendo há 50 anos por amor a ele. Pergunto para você, os dois estavam se comunicando bem? Os dois se comunicavam bem? Como pode duas pessoas conviverem 50 anos num relacionamento conjugal e um não saber o que o outro não gosta? Quando ela disse que não gostava daquela parte do pão, o marido arregalou os olhos e disse: como?
Você não gosta dessa parte? Por que você não me falou há 50 anos atrás? Esse é o problema da maioria dos casais. Eu me lembro que eu estava ministrando em um determinado lugar, depois que eu terminei de ministrar para os homens, um dos maridos que estava presente tomou o microfone depois que eu terminei de ministrar, olhou bem para sua esposa e disse: eu quero te pedir perdão e prometo que vou melhorar. Depois da reunião, eu fui jantar com este casal. Ele tinha mais ou menos 74 anos e ela mais ou menos 70 anos. Eu sentei com ele num lugar e minha esposa sentou assim mais afastada com a esposa, porque elas queriam conversar um pouco sobre algo que não era do nosso interesse. Aí ela contou para minha esposa algo que nos preocupou. Ela disse assim: olha, há mais de 40 anos que eu estou casada com este homem e há mais de 40 anos que nós não nos falamos dentro de casa. Acredito que você esteja pensando: como assim? Mais de 40 anos vivendo na mesma casa e eles não se falam? Não é bem isso que ela quis dizer. Ela disse o seguinte: olha, faz mais de 40 anos que ele não compartilha comigo, ele não fala para mim aquilo que é relevante, que é importante. A nossa comunicação é apenas sobre as coisas básicas da vida. Bom dia, boa tarde, você está pronta? O almoço está pronto, vamos sair agora. Ela disse para minha esposa: eu não sei absolutamente nada sobre a vida dele. Inclusive ela disse: quando eu ou meu marido morrer, meus filhos vão ter muitas surpresas. A minha pergunta para você que está me assistindo é: como é a comunicação na sua casa? Como é que vocês se comunicam? Como é o diálogo entre vocês aí em casa? Gente, existem 5 áreas de conflitos no relacionamento de casal. Por exemplo, a área sexual. Qual é a frequência ideal? Qual é a duração ideal? O que o casal deve fazer para melhorar? Uma outra área muito séria que provoca conflitos é a área financeira. Como ganhar, como administrar, como guardar, como vencer o consumismo. Existe uma outra área que também é uma área de conflitos. Como é que eu devo me relacionar com a família de origem dela? Como é que ela deve se relacionar com a minha família de origem? Uma outra área de conflitos é a educação dos filhos. Por que a inauguração da paternidade, da maternidade gera conflitos no casamento? E por último, a comunicação. A comunicação também é uma área de conflitos quando marido, mulher, pai, mãe, filhos não sabem se comunicar. A pergunta que fica hoje aqui é: por que nada é possível sem comunicação? Por que nada é possível sem comunicação? Preste atenção nisso. Sem comunicação, o mundo não teria sido criado. Quando Deus criou o universo, Ele falou, Ele comunicou: haja luz, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Ou seja, para criar, Deus falou. Toda vez que você fala, você está criando o seu próprio mundo, o seu próprio universo. Porque nada é possível sem comunicação. Sem comunicação, a Bíblia não existiria. Porque a Bíblia é o resultado da comunicação que houve entre Deus e o homem. Em terceiro lugar, sem comunicação, a morte de Jesus na cruz não faria sentido, porque a mensagem não teria saído de Jerusalém. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai, comunicai o evangelho a toda a criatura, ide, fazei discípulos. Então, sem comunicação, a morte de Jesus não faria sentido. Em quarto lugar, sem comunicação, os milagres de Jesus não teriam acontecido. Você já percebeu que em todos os milagres de Jesus houve comunicação? Em quinto lugar, sem comunicação não haveria
paquera, namoro, noivado e casamento. Qualquer relacionamento começa a partir da comunicação. Agora, preste atenção, que coisa interessante. Sem comunicação, não haveria encontro entre o óvulo e o espermatozoide, não haveria concepção. Você é o resultado da comunicação que houve entre o óvulo e o espermatozoide. Foi a partir dessa comunicação entre o óvulo e o espermatozoide que aconteceu a concepção, que surgiu você, que surgiu eu. Olha como a comunicação é imprescindível. Como está a comunicação no seu casamento? Como está a comunicação na sua família? Preste atenção. Comunicar é compartilhar vida, emoções, sem medo e sem máscara. A saúde do casamento, a saúde da família depende de como o casal e a família se comunicam. Agora, eu quero falar sobre 7 sinais que revelam falha na comunicação. 7 sinais que revelam falha na comunicação, e talvez seja por isso que o casamento não vai bem, a família não vai bem e a sua casa não tem sido uma extensão do céu. Preste atenção. O primeiro sinal que revela falha na comunicação, quando o silêncio é um sintoma de que o casamento e a família está doente. Quando o silêncio é um sintoma que o casamento ou a família está doente. Veja o que escreveu a escritora Maria Teresa Maldonado em seu livro Casamento, Término e Reconstrução. Ela fala da conspiração do silêncio. É quando o cônjuge diz: entre nós nunca houve briga, mas também nunca houve intimidade. A pessoa se retrai, se fecha, se cala, não ataca nem é atacada, passa a viver na sombra do outro, se despersonalizando e se retirando da própria vida. O casamento se cristaliza na conspiração do silêncio. O casamento se cristaliza na conspiração do silêncio. Ele e ela já não têm mais o que conversar. Não brigam, não se odeiam, não se desentendem, mas também não se abraçam, não se amam, não se entendem. O escritor Augusto Cury diz algo muito interessante. Existem casais que vivem na mesma cama, mas não na mesma história, que dividem o mesmo ar, mas não os mesmos sonhos. São grupos estranhos, nunca tiveram coragem de adentrar em camadas profundas um do outro, eles pecam na comunicação. Segundo sinal que revela problema na comunicação. Esse eu vou deixar para o segundo vídeo que eu vou estar gravando para vocês. Por enquanto, eu gostaria que vocês entendessem. A Bíblia está dizendo que a morte e a vida está na forma como a gente se comunica. Preste atenção. A morte e a vida está na forma como a gente se comunica. Dependendo da forma como a gente se comunica, a gente gera vida ou uma psicologia de morte no relacionamento. Como é a comunicação no seu casamento? Como é a comunicação na sua família? Pense nisso e eu gostaria de orar com vocês agora. Nosso Deus e nosso Pai, ajuda cada um a entender a importância da comunicação inteligente, construtiva e com muita sabedoria. Eu abençoo este homem, esta mulher, este casal e esta família em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei, deixe a sua mensagem, sua pergunta, o que você está achando do nosso trabalho aqui no nosso canal. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.